Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma noite de estudos das nossas segundas com Emmanuel. E antes da gente começar o nosso capítulo hoje, que é o capítulo 14 do livro Pão Nosso, eu separei aqui, conforme eu combinei com o pessoal, eu vou passar uma música de oração inicial, mais uma vez da Elizabeth Lacerda, para a gente fazer aí um pensamento, né? Iniciar as reflexões, as nossas intenções, os nossos alinhamentos energéticos já voltados para a nossa reunião, já nos preparando, né, para a nossa reunião, tá bom? Então, vou passar aqui para a gente iniciar. Ela será a nossa oração inicial. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, Ele te levantará. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão.
e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. Sem som, Marilyn. Obrigada, amiga. A nossa prece inicial, então, tá fechando aqui, cliquei no abrir. Eu escolhi essa música porque eu acho que é um momento que todos nós precisamos, né? O nosso povo precisa, cada um de nós precisa de muita força, de muita garra, de saber que nós precisamos da força, nós precisamos da garra, nós precisamos que os nossos corações, que as nossas mentes estejam fortalecidos na luz de Jesus. Que quem tem fé tem metade do caminho, mais da metade do caminho, né? Tanta gente, a gente está vendo nesse momento desistindo frente aos acontecimentos da vida, que vão se tornando cada vez maiores. Nós estamos passando por uma grave crise econômica, nosso povo está sofrendo, né? O número de pessoas na linha da pobreza aumentou demais, e as pessoas perdem, muitas vezes, pelas questões materiais, né? A fé, deixam de acreditar. Então, esse é um momento que eu escolhi para a gente tentar manter a nossa luz em conexão com Cristo, para que a gente possa iluminar os ambientes que a gente vai, para que as nossas falas daqui estejam munidas dos espíritos superiores, que ajudam da mesma maneira que existem pessoas, irmãos nossos, sofrendo na carne, existem muito mais sofrendo desencarnados, né? E eles precisam do nosso pensamento, eles precisam da nossa oração, e precisam de momentos como este hoje, em que nós estamos aqui. Nos nossos atendimentos mediúnicos, houve pedidos para que essa semana a gente se fortalecesse, para que a gente orasse mais, porque existe um grande grupo de irmãos precisando de ajuda, especificamente na nossa fraternidade, mas pode ser qualquer outro templo religioso, qualquer outra fraternidade espírita, qualquer outro centro espírita, qualquer outro templo espírita ou não, a ajuda está chegando sempre às pessoas, né? E nós temos que sintonizar com esses ajudantes do Cristo. Então, foi essa a nossa proposta. Eu vou colocar, então, o nosso texto de hoje. Estou partilhando aqui, ó. Deixa eu só conferir se está tudo certo aqui na tela. Então, da mesma maneira, né? Primeiro eu vou ler e depois eu vou explicar o contexto da citação. Hoje é a citação da carta de Tiago, e depois a gente vai trabalhando a interpretação de Emmanuel, tá? Vou aumentar a tela aqui. Se tiver algum problema, gente, durante a apresentação, vocês me avisam, porque agora, na hora que eu aumentar, eu perco vocês da tela, tá? Vocês me dão um toque. Então, olha lá, páginas. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence. No círculo de atividade destruidora no mundo. Marilyn, não está passando para a gente. Não? Não, você tem que compartilhar a tela. Já compartilhei. Agora deu. Ah, então não. Então ele não está. Na hora que eu ponho na tela cheia, ele sai. Voltou? Então eu vou deixar assim. É que você tem que compartilhar você não pode compartilhar, você tem que compartilhar a sua tela, senão acontece isso. Ele deu uma saída, mas voltou, né? Então eu vou deixar assim. Tá, beleza. Obrigada. Ele está apresentando, está dando aqui para mim que está apresentando. O exame, vou voltar aqui. O exame sincero
esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza de seu conteúdo, compreendendo que, se suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisa das que te se figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Então, vamos voltar aqui, na página aqui que a gente estava. Essa citação de Tiago, conforme as minhas pesquisas, que eu vou até a Bíblia e puxo, né, de onde ela veio, o contexto, ela está, eu peguei Tiago capítulo 3, no primeiro versículo, né, ele cita o 17. E eu peguei lá do início do 3, onde o Tiago vai estar falando para judeus convertidos ao cristianismo. E ele propõe a esses recém-convertidos olhar as atitudes e desenvolver a fé. E aí ele começa descrevendo. E ele vai começar, vai culminar no 17, mas começa no 1 com o título Pecados da Língua. Olha só, depois a gente vai refletir sobre o título do nosso capítulo de hoje, que é o 14, que é páginas, tá? Mas primeiro vamos pensar aqui. O Tiago começa trazendo assim: meus irmãos, não busquem ser mestres, pois sabeis que seremos julgados mais severamente. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Olha só, pomos freios na boca do cavalo para que obedeçam. Governamos, a partir da boca, o cavalo, o corpo todo do cavalo. Então, quando ele está dizendo aqui, se alguém não cair por palavra, está dizendo que é o que sai da boca, é a língua, né? O uso que nós estamos fazendo da língua ao meio exterior. A língua, continua Tiago, é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. A língua é como fogo. Ela pode contaminar todo o corpo. O que nós falamos, o poder das palavras, né? Com ela, bendizemos ao Senhor, continua Tiago, nosso Pai. E amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Então, como pode da mesma boca que procede bênçãos sair também a maldição? Aí ele faz assim: porventura, lança uma mesma fonte, né? Por uma mesma bica, água doce e amargosa? Aí entra no outro no subtítulo, verdadeira sabedoria. E ele continua pegando o doce e o amargosa da mesma fonte. Então, como que você pode, de uma mesma pessoa, que é essa fonte, né, glorificar a Deus e amaldiçoar os seres humanos que são obras de Deus? Então, ele diz, como pode sair de uma mesma fonte água doce e amargosa? Fica a pergunta. E ele continua dizendo sobre a sabedoria. Tiago aborda a sabedoria como o bem proceder, com obras de doçura. Olha a água doce. Mas, se tendes no coração um ciúme amargo e gosto por contendas, não mintais contra a verdade. Está falando da hipocrisia, que é daquele que fala uma coisa e faz outra. Então, a verdadeira sabedoria não está na hipocrisia. Por isso que ele começa a carta dizendo que
não busquem ser mestres, por sabeis que seremos julgados mais severamente. Porque quando você está ali na liderança, você é lhe cobrado coisas que vai ficar bem claro que você não está fazendo, né? E vai ser cobrado por quem? Não só por você, o seu espírito imortal, mas por aqueles que estão ao seu redor te observando. Onde houver ciúmes, Tiago continua, e contendas, ou seja, conflitos, haverá toda espécie de vícios e perturbações terrenas. A sabedoria vem de cima, vem de Deus. Ela é pura. Aí entrou na citação que o Emmanuel traz. Ela é pura, pacífica, misericordiosa e com bons frutos, sem parcialidade e sem a hipocrisia. Da mesma boca, desta língua que ateia fogo no corpo, né? Fazendo as coisas ruins e dizendo coisas boas, né? Então, eu glorifico Deus e amaldiçoou os homens. Essa foi a fala do Tiago. Aí agora a gente vai partir para o Emmanuel, tá? Vocês vão ver que uma fala junta com a outra. A gente pode entender, gente, existe entendimento só com o trechinho que o Emmanuel coloca, né? Existe um entendimento, você consegue perceber. Mas quando você lê o contexto todo da Bíblia, você percebe a intenção do Emmanuel, que é fazer toda essa ligação da sabedoria, né? Do falar algo e fazer outro, que é a hipocrisia nas pessoas. Então, ele começa colocando o título Páginas, né? Depois que eu estudei, eu vou trazer tipo um spoiler para vocês, entende? Eu vou dar uma adiantada aqui do que é. A página, eu percebi ela com duplo sentido, esse título. A página, ela pode ser a página do livro sagrado, como ele começa a falar que o crente tem que avaliar, né? E o crente é todo aquele que crê, temos que discutir sobre isso também. E também as páginas de nossas atitudes diante do livro da vida. Então, essa página, ela ficou com esses dois sentidos. Os três, é uma leitura bem curta, né? Os 3 primeiros parágrafos se referem ao assunto, né? Da prática do Espiritismo, e a última ele aplica na nossa vida, nas páginas da vida, tá? Então, ele vai dizer assim, na primeira, ó. Olha lá, primeiro parágrafo. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. Então, toda vez que você vai lidar com uma escritura, com um texto, com algo que se diz sagrado, que te propõe a trazer a você um crescimento, ele diz, ó, necessita auscultar-lhe a natureza, ou seja, você tem que identificar, você tem que estar atento. Olha só a fé raciocinada do Espiritismo, que coisa mais maravilhosa. Ninguém fala para você sair acreditando porque disse que é o espírito tal que psicografou, o médium tal que psicografou de tal espírito. Não, leia. Né? Identifica a natureza. O que está pregando é coisa boa? Perfeito. E está meio estranho isso aqui. Né? Então ele diz, ó, o exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence. O Tiago acabou de nos falar de uma fonte de água que jorra, água doce e água amargosa, não é? Então, eu consegui pôr essa interpretação aqui. Então, ele diz assim, o exame sincero dessas páginas escritas, ela leva imediatamente a esfera que pertence. A amargosa, que é a atividade destruidora do mundo, ou no centro dos esforços de edificação, que é a doçura, a afabilidade da sabedoria. Viu como ele vai trazendo a leitura para dentro dos parágrafos? Primeiramente, o leitor amigo da verdade, quer dizer, o leitor que está lendo, mas ele não está lendo, ele está lendo com esse crivo, com essa ideia de identificar o que a mensagem está lhe trazendo. Olha lá, e do bem, analisar-lhe-á as linhas, para ajuizar da pureza do seu conteúdo. Aí ele diz, se suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará sinais inequívocos de paz, de moderação, de amor, de sentimentos fraternais, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Então, olha o que ele está dizendo, né? Nós temos que acabar identificando onde a gente acha essa pureza do conteúdo que está sendo trazido. Oi, Rose, pode falar.
Evelyn, é igual ler o livro, né? Escolher o livro na leitura, ver o que vai ler. Sim, né? Isso que ele quer dizer, né, o Emmanuel? Sim, qualquer livro que você está escolhendo para fazer a sua leitura, né? Então, assim, você lê por quê? Você lê porque está te trazendo o que de bom, né? A leitura é edificante, a leitura vai te trazer, ou você está lendo já sabendo que é por... Qual é o seu objetivo quando você está lendo? Não é? O alerta dele aqui, né, Rose, é assim, a gente se abre tanto para as coisas do mundo sem cuidar, sem passar por essa palavra aí difícil que ele usa, esse auscultar-lhe, né? É o que o médico faz quando você chega lá que está doente, não vai? Tentar identificar a sua doença, então tenta identificar aquilo que você está trazendo, tudo que você está lendo, que você está vendo, que você está assistindo, seja nas redes sociais, na televisão, um livro, uma matéria, um jornal, um blog, né? Uma mensagem escrita, o que ela está te trazendo de bom? E por quê? Então, assim, se você sabe que não está te trazendo nada de bom, por que você continua? Se você tem a escolha de não fazer isso. Muitas vezes as pessoas, né, Rose, se enveredam nesses caminhos, daqui a pouco está lá nas redes sociais batendo boca com meio mundo, né? E discutindo e trazendo essa agressividade que existe no mundo hoje para dentro de si e se tornando prisioneira dessa situação. Então, olha o que o Emmanuel traz. Ele traz para as leituras que nós fazemos, né? De tudo que nós podemos ler, de trazer esses códigos para a nossa vida. Vamos tentar fazer aquela peneira, né, do bem. O que é que traz de bem? Às vezes a gente quer ver uma coisa e, por exemplo, estamos falando muito de uma série, e agora, não sei se vocês viram, Round Six, da violência, e assim, eu estou assistindo, e assim, não dá para assistir assim. Ai, o que eu vou fazer? Eu já passou um tempo assim, não, você já assiste com aquele assim, deixa eu ver o que está acontecendo, para eu saber me posicionar, para eu saber aconselhar, né? Nós que somos pais, que somos professores, somos pedagogos, que temos essa intenção de educar, nós precisamos saber, inclusive, o que nossos filhos estão fazendo. Ô, Mary, inclusive, eu vi uma reportagem falando, né, que os professores têm que tomar cuidado, porque agora aquelas brincadeiras antigas, né, de batatinha frita 1, 2, 3, são essas do round 6. Só que o grande problema é que quem perde no round 6 morre, né? Morre, exatamente. Então é muito perigoso, eu acho, nesse mundo que nós estamos aí com tanta depressão, com tantos problemas, né, de convivência, de relacionamentos aí, né, de controle emocional, o que traz, né, essa série. Eu sei que essa série é a mensagem que traz. Eu sei que essa série quer dizer assim, até que ponto, né, nós fazemos por dinheiro, por isso, por posição, por aquilo. Essa série traz isso também. Mas acho que é muito perigoso a maneira, né? Quem entra, perder o jogo é perder a vida, né? É perder a vida. É complicado isso. Por mais que... Só um minutinho, Miriam. Por mais que existe toda uma crítica ao capitalismo... uma crítica ao capitalismo, né? E quem percebe essa crítica é quem está seguindo a faixa etária destinada à classificação para ver, que é para maiores de 16. Mas nós estamos crianças menores se abrindo a um conteúdo que elas ainda não dão conta, que é essa crítica à ambição desmedida. Né? Então, assim, tem cenas desse filme, só falando assim, mas porque é interessante, porque é o que a gente traz para dentro de nós, que tem uma bola no teto, eu estou assistindo, e essa bola vai caindo dinheiro lá dentro, que é coreana essa série, né? Aí tem lá o nome do dinheiro coreano. Então, conforme as pessoas morrem, quanto mais gente morre, mais dinheiro sobra para quem está vivo. Então, acaba que você quer matar o outro para ficar com o dinheiro. Sim. Então, tudo fica... a materialidade reinando. Capitalismo, né? O capitalismo, a ambição, né? A ambição. Exatamente. E aí você fica questionando até que ponto um mundo adulto, você vendo aquilo, você fala, nossa, pesado, né? Aquelas tiradas na hora que mostra o dinheiro caindo. Mas e um adolescente? Uma criança?
E muitos pais assistindo esses filmes com essa criança sem uma instrução por trás, sem um amparo, né? Pegando e sorvendo aquilo como se fosse algo bom, porque está todo mundo vendo. Temos que ter, né, parcialidade aí, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Miriam, você quer colocar alguma coisa? Você tinha levantado a mão? Não, que nem aqui tem esse, não sei se tem aí no Brasil, né, no TikTok, né? Bem, Eles fazendo, uma febre. é tipo como chama? Fala um challenge, maybe. Desafio. Desafio. Para ir no colégio e bater na professora. Tá vendo? Tá vendo? Você tem que... Então, é aprender a discernir a mensagem, né? Exato, saber que aquilo lá é errado. Exato. Tem muitos desafios no TikTok que são coisas ruins, são coisas maléficas. E você saber discernir, né? Eu acho um absurdo essa violência. É um desafio que simplesmente está incentivando os jovens a cometer violência. Exato. Então, Miriam, o problema também, né, que nem a Merlin falou, é uma série para acima de 16 anos. E a advertência que eu vi hoje, né, que eu estava lendo sobre isso também, que está falando tanto desse round 6, né, que é justamente isso, crianças com menos de 16 anos que não têm esse discernimento e vai criando essa cultura, né, desde de pequeno. Meu Deus, é uma coisa muito perigosa. A gente não controla o que eles estão pensando e como eles estão trazendo essa mensagem para dentro deles, que não é a proposta de quem fez o filme, né? E você acaba perdendo esse controle, né? Olha só, vê se isso não tem a ver com o parágrafo 3, por exemplo, ó. Vamos encarar, por exemplo, o filme, os comentários, as redes sociais, né, como uma página. Então, ó, mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida, ainda que se origine da ação. Então, olha só, né? Aí daí ele já vai falar que daí já das questões de espíritos desencarnados trazendo mensagens. Mas essa primeira parte do parágrafo é exatamente isso. Então, você está identificando que aquilo ali não tem um conteúdo adequado, mas mesmo assim você está... Qual é o seu objetivo? Você está ali assistindo para trazer tudo para dentro de você sem ter essa proteção, esse crivo, e isso é perigoso para tudo na vida da gente, para tudo. Então, o Emmanuel nos deixa atentos, inclusive, ó, ainda que essa página se origine da ação de espíritos desencarnados supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é reflexo de condições inferiores. Nós temos experiências já na Casa Espírita, Meire está aqui, Maria está aqui para nos trazer isso, Valner, onde espíritos inferiores se apresentam ao médium, não é? Como se fosse um guardião, um protetor, e não era. Não era. Eles se disfarçam para tentar enganar. E é nesse momento que, como você identifica? Pelo conteúdo da mensagem que ele traz. Você ouve a fala, você vê o escrito, você fala, nossa, com poucas interrogações a máscara cai. Então, não é para a gente ficar aberto, recebendo as coisas do mundo, trazendo para dentro de nós como se as coisas do mundo fossem o mundo. Nós sabemos que estamos imersos na materialidade e que não é a materialidade que irá nos trazer as coisas espirituais que precisamos. Nós precisamos, sim, da vivência do corpo, mas nós somos espíritos encarnados. Não podemos esquecer desse nosso conhecimento. E o Davi tem dito isso na quarta-feira, né? A gente tem mania de falar o encarnado como se ele não fosse um espírito. Nós temos o nosso espírito, né? Então, assim, as coisas do mundo material que nos diminuem, que nos trazem depressão, que nos trazem angústia, que nos trazem aflição, elas podem ser evitadas pelas nossas escolhas, então nós façamos a escolha correta. Então, busquemos o benefício, a harmonia, a construção fraternal. Se não existe, por que estar aberta a receber isso? Não é? Aí, e o interessante, eu quero chamar a atenção aqui para isso. Esse parágrafo, ele fala de
semelhante, não procede das esferas mais nobres, e ele fala de espíritos supostamente superiores e condições inferiores. No Espiritismo, você não ouve falar de bem e de mal. Eu acho isso riquíssimo e extremamente fantástico, porque essa condição de superioridade e inferioridade é uma condição conquistada. A superioridade ela é conquistada pelo espírito, de acordo com a sua evolução. Então, ninguém é totalmente mal, mas pode praticar o mal em seus pensamentos e suas atitudes. Mas nós não podemos dizer que uma pessoa é má, ela é, nossa, é igual você falar, o demônio, nossa, esse aqui é o demônio que possui o... Meu, às vezes o espírito fica muito revoltado com isso. Ou ele fica muito feliz, porque ele fala, consegui o que eu queria, né? Chegar a essa... Já deixo a palavra, tá, Maria? Deixa eu só fechar o pensamento. Conseguir colocar isso na cabeça da pessoa. Então, a pessoa, as atitudes e os pensamentos, eles podem mudar, eles não são fixos. Depende da nossa vontade de mudar e da nossa evolução moral. Então, se a gente muda, a gente evolui do inferior ao superior. O espírito superior de hoje era o inferior de ontem. E esse ontem é quanto? Quantos milênios? Quantas vidas nós tivemos já? Inúmeras. Centenas, milhares, não sabemos dessas. E é possível, então, o Espiritismo trabalhar com essa ideia nos traz até um certo alívio, não é? Porque não existe ninguém mal por inteiro. São pessoas que estão evoluindo, são espíritos irmãos queridos que estão evoluindo conosco. Desencarnados, outros encarnados, e está tudo bem. Cada um no seu tempo alcançará a evolução, assim como nós, né? Maria, pode falar, querida. Em relação a isso mesmo, que é sobre a maldade, né? Na realidade, não existe os espíritos maus ou pessoas más. Existem espíritos ainda ignorantes, ainda em desenvolvimento. Exatamente. É isso que você acabou de falar. Então, é bom que isso fique bem claro. Não é o mal, é a ignorância, é o não saber ainda, né? Não ter ainda o conhecimento, estar ainda em crescimento. Isso, ou seja, é a chance que todos têm de crescer. E é difícil a gente taxar alguém de um de bem e outro de mal. E no Espiritismo nós não temos essa taxação. Nem nosso codificador trouxe isso. Ele trabalha, então, com o inferior, que é a condição de ignorância, e com a evolução, né, os estágios mais superiores vão sendo conquistados, mas conquistados conforme a sua integração, né, a sua individuação, o seu ser crescendo e tomando consciência do mundo e das suas atitudes perante o mundo, das suas diversas vidas, dos seus diversos erros e também nos seus diversos acertos, né? Erros todos cometemos. Já imaginou se cada vez que a gente comete um erro, alguém fala para a gente que a gente é mal? Como que a gente se sente? Então, o diferencial do Espiritismo é essa questão. Eu acho isso que vale a pena a gente ressaltar. É a mesma coisa, né, Marilyn? Assim, uma criança, né? Uma criança vai lá e bate num amiguinho, dá um tapa. Ele não está fazendo aquilo por maldade, ele está fazendo aquilo porque ele ainda não aprendeu, ele ainda não tem o conhecimento de que aquilo é errado, né? Que ele não pode fazer aquilo. Exato. É a mesma coisa nós, espíritos, né? Nesse caminho de evolução. E até quando a gente vai corrigir a criança, é indicado aos pais, aos professores, que nunca critique a criança, mas a atitude da criança, né? Porque assim você faz com que ela cresça e entenda que no próximo erro ela pode consertar. Porque senão você fala, nossa, que criança burra, você não sabe nada. Não, uma resposta errada, meu filho, na próxima vez é a forma que você fala que diz tudo, é isso que é importante. O parágrafo do Tiago, que a gente está arrumando para o último aqui, mas eu quero retomar o parágrafo lá do Tiago, que começa a citação, que vai falar da sabedoria de Deus, né? Eu achei interessante trazer para reflexão aqui, já que falamos do mal,
Tiago nos fala que a língua pode ser um fogo sendo inflamado pelo inferno. E quando a gente fala inferno, você pensa em diabo e demônio. E tem pessoas que você fala isso, a pessoa já... Esses dias eu fui escrever no quadro para dar aula de religião, e só de eu escrever demônio, a pessoa já não quer nem copiar a palavra demônio. Como se copiar estivesse invocando, né? É complicado quando você fala isso, né? Pois é. E a palavra diabo, ela significa... Eu gosto disso, né? Ou uma pessoa que gosta de procurar significado de palavras sou eu. Olha eu de novo, Merle, de novo. Diabo vem da palavra diabolos, que significa cindido, dividido, que não é integral, que é aquele que tenta, que faz você sair do bem, o caminho dividido, o bem e o mal, né? Então, sendo o diabo a divisão, né, que propõe o Tiago na leitura, né? E eu venho trazer que o diabo é a divisão, a sabedoria divina é o contrário da divisão. É o quê? É o inteiro, é o integral, que é Deus, que é a perfeição. Não é a divisão, é a perfeição. Então, a sabedoria citada por Tiago remete à integralidade, o amor completo, estendido a todos. A conduta pacífica em tudo. Não é eu vou ser pacífico apenas quando alguém for da paz comigo. Isso é fácil. É como Jesus pediu para a gente amar o amigo ou o inimigo. O amigo é fácil. A gente gosta, ele é legal, te trata bem, e o inimigo? Que muitas vezes a gente fala inimigo, também assusta com a palavra, que é aquela pessoa que você tem algum problema que você nem sabe qual é, mas né? Então, esta conduta pacífica em tudo. Não é para você julgar quem recebe a conduta pacífica. E a misericórdia, que é parte dessa integralidade da sabedoria que veio de Deus para com todos. Não é só para quem eu gosto, não é misericórdia só com os meus familiares, né? A proposta do cristianismo não é essa. Então, quando você tem a integralidade, você não tem a parcialidade, porque a parcialidade é uma parte do todo. A integralidade é o todo, que é a sabedoria de Deus, que o Emmanuel traz no início da página para a gente. Então, se somos parciais, falamos algo e fazemos outro, é aí que entra a questão da hipocrisia, que é colocada na citação também. Que a gente fala uma coisa e vai e faz outra. Porque estamos divididos, né? Ainda estamos nessa divisão. A fonte, né? Olha lá, de água doce, que está jorrando água amargosa. Olha o que ele está trazendo para a gente. Gente, jorre água doce. Vamos tentar ver aonde está a água amargosa e parar de trazer esse amargor para dentro da nossa vida. Aí ele diz, para finalizar, examina, pois, olha só, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Olha o que Rose veio trazer. É a escolha de um livro, olha o que nós falamos aqui, né, com Meire e com Miriam. É a escolha de um filme. Você escolhe o que te eleva e depois reclama que a tua vibração está baixa. Mas o que você está escolhendo para trazer para dentro do seu espírito, para dentro da sua mente, da sua vivência cotidiana? Não precisas das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. E para finalizar aqui, depois passo a palavra quem quiser comentar e levantar algumas coisas, ele diz, em outras palavras, né, o que ele pode estar colocando aqui, eu interpretei, ele diz assim, examina as páginas de teu contato com o pensamento alheio e faça companhia aos que te desejam essa elevação, né, o buscar se elevar, e estar perto de quem tem estes mesmos propósitos de elevação. Ou seja, escolher o que pensar, escolher quem te acompanha, se você quer mudar ou não, se você quer reclamar, para todos vibrarem em elevação moral. Os ambientes que frequentamos também são nossas escolhas, né?
mas no meu trabalho, mas o seu trabalho é o ambiente que você frequenta, você está lá trabalhando, como você se porta frente a este local? Você frequenta no seu local de trabalho ambientes de alta vibração ou de baixa vibração? Porque em todos os lugares isso existe. Depende da faixa vibratória em que a gente está. Agora, para finalizar, não é se comportando como a maioria das pessoas perdidas na materialidade da vida terrena que iremos a levar. Precisamos meditar e reescrever nossas próximas páginas. Alguém comenta alguma parte? Vou tirar a apresentação. Só complementando, né, Marilyn, assim, que Vontade. é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Aqui reunidos, não, e estudando, né? Tentando adquirir um pouco de conhecimento, tentando mudar as nossas atitudes. Então, é esse realmente o propósito dessa mensagem aqui de Emmanuel, né? Que a gente busque coisas boas, que a gente busque companhias boas, energias boas, porque o que está acontecendo aqui conosco? Que vibração nós estamos, né, fazendo? Energias boas, vibrações positivas. Nós estamos nos contactando com quem? Com os espíritos de luz, com os nossos mentores que estão aqui, com os nossos trabalhadores desse estudo, né? Os mensageiros do bem, estão aqui conosco. Então, é isso que a gente tem que estar fazendo diariamente, né? Tentando estar em contato com esse tipo de aprendizado, que é o que vai nos fazer crescer, que é o que vai nos fazer evoluir e trazer a compreensão da vida, a compreensão do que somos, do porquê nós estamos aqui, né? Sim, eu lembro de uma mensagem que a Estela postou também, que fala assim, e também não é com a escuridão que você vai combater a escuridão, né? Então, não adianta, né? É com a luz, então não adianta você estar na mesma frequência, né? Ou estar em ambientes, né, que estão ruins e estar na mesma frequência. Tem que fazer o contrário, né? Mostrar o contrário, né? Então, a escuridão você só ilumina, né? É só com a luz que você vai. Onde a luz não há trevas, né? Onde a luz não há trevas, onde o amor não há o ódio. O ódio não se combate com ódio, né? Exato. Então, é a nossa frequência ali que vai... Então, é difícil a gente ver no nosso ambiente de trabalho, né? Acho que de todo mundo. Mas, assim, é difícil. Só que, assim, com o que você vai combater aquilo, né? Com a mesma energia, com a mesma vibração? É isso que a gente tem que estar. É o que fala aí, né? É a nossa escolha, né? Do que nós vamos vibrar, do que nós vamos fazer, do que a gente vai... Como a gente vai trabalhar. Aproveitando que a Meire e a Maria falaram, me veio aqui assim na ideia que assim dá a impressão, quando a gente fala assim, igual peguei um ambiente polêmico, que é um ambiente de trabalho, né? Todo mundo tem um problema, né? Aí a gente imagina que é um embate, parece um cabo de guerra, né? A boa vibração, a má vibração. Não, a Meire já disse, não é um embate, porque aonde há luz não há trevas, não brigam uma com a outra. A luz ilumina tudo. Então, aí você fala, poxa, Marilyn, mas isso é difícil. É difícil. Só que como a gente tem que fazer, quais são as dicas? Tem que ter dica, né, gente? Como que a gente faz para chegar e não mergulhar no lodaçal, né? Que já existe nos esperando, porque a vibração que nós estamos na crosta, ela é baixa. Então, onde quer que a gente vai, até dentro da nossa casa. Vocês acham que dentro da nossa casa não tem má vibração? Tem, nossa! Que é o pior ainda, né? Que quando você está na do outro, você acusa o outro. E quando é a nossa? Então, a gente já tem que ir na sintonia elevada. De que maneira? Hoje eu estava assistindo uma palestra do Gelson, lá no curso da Joana, que eu falei para a Meire que a gente está fazendo, no mundo relacional, e ele fala assim, até Jesus se isolava para orar. Por que é que nós não fazemos isso?
diariamente. Gente, e ele fala com uma doçura que dói, porque você fala assim, eu não estou fazendo... orar não é de graça, eu só preciso parar e ficar quietinha aqui no meu canto, ter o meu momento de oração. Então, se eu já sei que o meu ambiente é conturbado, é a minha oração, olha ele aí, é a minha oração que é a minha armadura que eu vou trabalhar. É ela que vai me deixar impermeável a isso. É um momento de contato com a sabedoria divina, que jorra. Nós estamos em Deus. Lembre-se disso? Davi está trazendo isso para a gente. E Mary, eu sempre falo para a Estela, né? Não é mergulhando no furacão que a gente vai salvar alguém no furacão, né? Então a gente tem que estar... E a gente tem uma tendência muito grande, que nem você falou, nossa vibração é muito semelhante com o caos mesmo, né? Com aquela... Então não adianta a gente mergulhar e ficar naquela mesma vibração, porque a gente não consegue nem nos ajudar, né? É o que o Gelson também fala muito nesse curso, que é, né, do relacional, que às vezes a gente fica cobrando o outro, a gente não sabe nem do que a gente precisa, fica cobrando que os outros saibam o que a gente precisa. Exatamente. Muito bom. Então, não adianta você estar naquele caos. Se você mergulhar naquele caos, né? Então, se você estiver na mesma faixa vibratória, você não consegue. Você tem que tentar, e é difícil, sim, a gente sabe que é difícil. Porque quando a gente percebe, a gente já está lá no pezinho, né? É o aprendizado diário, mas é essa escolha, né? É você olhar que fonte eu quero ser, da água doce ou da amargosa. E o Emmanuel, ele nos traz condições para passar por isso. Porque em cada estudo que a gente faz, a gente sai com um pouco mais de ferramentas, notaram? Ele sempre traz uma ferramenta nova para você usar na semana do estudo, né? É entender também, Mary, meninas, que o sol, né, brilha para todos, né? Sim. A gente tem que entender isso também. Ser gratos, né? É o ser grato, contemplar a beleza. Para que todo mundo tenha um pouquinho. Como nós podemos fazer diferença quando nós nos dispomos a estar em momentos assim como hoje, aprendendo. Todos nós, né? Verdade. Todos nós, porque eu sou a que mais estou aprendendo. Eu também, eu amo de paixão escutar vocês. Aprendo todo dia. E é muito importante, porque a cada leitura que ele está nos trazendo, ele está nos dando ferramentas para a nossa atuação no mundo carnal. Para nos ajudar nesse processo de evolução. Então, é a gente pegar e realmente aplicar. E achar que é possível. Você começar um dia, não é possível que num dia de 24 horas a gente não tenha 5 minutos para uma oração. E essa oração não precisa ser orações decoradas, mecânicas, não. Né? Eu vou dar uma procurada sobre as preces para a gente poder trabalhar isso. Quais são os tipos de preces que existem? E nós podemos conversar, aquela conversa bonita com Deus antes de começar o dia. Começa agradecendo. Começa agradecendo. Quem tem gratidão no coração, ora a todo momento. A gente só tem motivos para agradecer, principalmente quando passamos por problemas graves. Porque a gente acredita que só tem que agradecer quando tem coisa boa. A gente tem que aprender a agradecer quando as coisas ruins acontecem. Que é isso que é o mais difícil de ser grato. É amar a possibilidade, a oportunidade que Deus nos está dando de aprendizado, que muitas vezes foi nós que escolhemos e Deus apenas está respeitando a nossa escolha. E a gente não tem essa gratidão o suficiente para entender. E muitos se perdem nessa revolta. Muitos espíritos, inclusive desencarnados, desencarnam numa revolta com Deus muito grande e eles atraem para junto deles uma multidão de espíritos que também sentem como eles estão sentindo. Então fica fácil dominar e querer criar algumas situações que desajustam as próprias vidas. Não pensem que a pessoa, quando desencarna, ela desencarna e alcança um estágio evolutivo superior. Ela sai exatamente igual ela estava aqui. Sofrendo, feliz, grata, com ódio, com raiva, com rancor, com vingança. Por isso que a gente tem que rapidamente, né, nós que queremos, né, transformar as nossas vidas.
porque nós caminhamos para o desencarne, que é comum. É só que a gente não se prepara para ele. A gente esperneia, né? A gente quer espernear, como se a vida fosse só aqui, e não é, né? Alguém mais? É por Maria? isso, Marilyn, que a oração é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem e que a gente precisa muito usar essa ferramenta, tá? E às vezes a gente esquece dessa ferramenta, que é o que nos fortalece, que é o que nos aproxima realmente da divindade, né? E a partir do momento que você traz realmente a oração para você, a oração que você tem esse entendimento, fica tudo muito mais fácil. A qualquer momento realmente do dia, você está ali em contato com a divindade, né? A gente tem o nosso grupo de irradiação, e a gente recebe muitos pedidos, né, de ajuda, e a gente, para nós, já é uma coisa assim tão natural, que a gente está com essas pessoas no pensamento e em oração durante a nossa semana toda, durante todo o nosso dia, sabe? Não só naquele momento específico que nós nos reunimos ali. Então, isso é muito, muito importante, o entendimento da oração, que a oração nos eleva realmente. E um ato de caridade, estar em oração pelos outros o dia todo. Isso é magnífico, maravilhoso. E é uma coisa que a gente pode se treinar, né? A gente pode se treinar para isso, porque se não tivesse como, o Emmanuel não ia vir aqui falar para a gente. Ele nos trouxe, como eu digo e repito, as ferramentas para que a gente as utilize. Não precisa ser integralmente, que seja parcialmente, que seja né? Ele dá a pá para a gente, que a gente usa só o cabinho segurando lá em cima e já é uma ajuda fantástica, né? Tudo bem? Mais algum comentário? Posso dar um pitaco aqui? Cheguei Oxe. e sentei na janelinha? Pode, claro que pode. Eu sou uma pessoa que oro formalmente muito pouco, né? Eu oro formalmente muito pouco. Mas eu me pego orando o tempo todo, no meu dia a dia. Muito bom. Estado de prece, em estado de prece, né? Eu procuro estar assim. Eu procuro entrar em equilíbrio. Em momentos do dia, claro que não é aquela constância, né? Então, os momentos são... Os fatos do dia são... Oscilantes, né? Oscilantes, exatamente. E a todo momento você está agradecendo ou está pedindo, né? Você está agradecendo, no momento você está agradecendo, de repente você precisa pedir novamente e entra em estado de gratidão, né? Uma amiga nossa em comum, muito querida, nos pediu auxílio hoje, né? E no meio da minha roça lá, eu andando no meio da minha roça, por coincidência, eu, Maria e Meire respondemos junto, se conectamos todo mundo junto. Eu vi. Uhum. A gente respondeu junto. Daqui a pouco a Rose entrou, daqui a pouco a Meire entrou, Davi. Pronto. Eu acho que a gente apacentou um pouquinho a situação, essa união de pensamento. Mas, assim, como que eu fiz? Eu parei para orar? Não. Eu caminhando no meio da roça, eu imaginei essa amiga e levei aquela paz de espírito para ela, sabe? E muito calmamente, muito pacífica. Então, é minha maneira de orar, né? É viver, tentar ser justo no momento que exige da gente ser justo, né? Sim, perfeito. É o estado de prece, né? Muito bom, ótimo. Gostei do seu depoimento aí. Obrigada por compartilhar conosco. Podemos encerrar então, queridos? Tamo junto. A mãozinha, sobe a sombrinha da mãozinha. Tamo junto. Vamos colocar aí uma meta nessa semana para gente? Eu gosto disso. Vamos pôr essa meta da gente tirar um tempo para fazer uma prece por nós, pelas nossas sintonias,
para que nós nos equilibremos. Vamos ver. Depois a gente comenta semana que vem como que a gente se relaciona com uma prece para a gente, que é complicado. Mas é possível a gente começar a trilhar esse caminho, esse momento, antes de começar o dia ou no final do dia, parar e bater um papo com Deus, né? Para a gente ver como é que fica. Eu acho assim, mais interessante se a gente conseguisse fazer de manhã, porque daí você já vai, né? Você já vai para o trabalho e para você observar se você mantém essa distinção de vibrações quando ora e quando deixa de orar. De repente vira um hábito, você está lá na hora do seu almoço fazendo a prece também, né? E à noite agradecendo. Não tem problema, gente. O Ministério da Saúde adverte, tá? Tá tudo sob tranquilo, prece não faz mal à saúde, e a gente tem que começar a orar por nós, pelo nosso equilíbrio, para que nós consigamos levar a luz aos ambientes que tanto precisam hoje. Porque é bom a gente pôr a luz no ambiente é melhor do que a gente se contaminar com as trevas. Então, vamos fazer esse movimento de pequenas velinhas acesas com nossas vibrações durante a semana, tá bom? Vamos ver, semana que vem a gente comenta, hein? Como é que foi isso aí? Então, vamos lá? Vamos agradecer, vamos fechar os nossos olhos e, neste momento, sentir a presença da espiritualidade superior que compõe esse grupo de estudo de segunda-feira, porque a cada vez que nos destinamos a estudos diferenciados na casa espírita, um grupo se destina aos cuidados dos encarnados, para que nós tenhamos as intuições, para que nós tenhamos os pensamentos adequados no momento da reunião e durante os preparos delas, para que nós possamos atender com as nossas vibrações e as nossas energias, inclusive, um número grandioso de desencarnados que precisam passar por situações de aprendizagem, de mudanças de frequência vibratória. E a cada novo aprendizado que nós temos, aqueles que nos acompanham galgam um novo degrau, acendem mais uma luzinha no seu painel do perispírito, para que eles consigam evoluir. Porque o bonito de todo o estudo é isso, é a evolução não só individual, mas em conjunto. Mas o conjunto de tudo, ele começa no individual. Nós não conseguimos mudar o outro. A única pessoa que nós conseguimos mudar somos nós mesmos. E a junção de algumas pessoas que conseguem se mudar mudam o conjunto em que elas estão. Pelo seu exemplo, pela sua experiência, ao compartilhar a sua luz. Por isso a proposta que eu coloquei para nós da prece, para que nós possamos ser um pouquinho deste veículo, desta velinha de luz, aonde quer que nós estejamos, em qualquer momento do dia, inclusive durante o sono, porque nos desprendemos do corpo físico e fazemos atendimentos. E viajamos, né, no plano espiritual. E nesse momento do sono, nós podemos também ajudar tanta gente se estivermos em boas vibrações antes de dormir. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos auxilie nesse processo tão difícil de mudanças de pensamentos, de mudanças de hábitos. Que o Senhor, nosso Criador, esteja conosco sempre, através dos nossos mentores, dos nossos guardiões, nos intuindo, e que nós possamos sintonizar com esta equipe linda que nos ajuda, a nossa encarnação, para cumprirmos pelo menos parte de nossa meta de evolução. Obrigada a todos, que todos tenham uma ótima semana, que todos tenham um grande feriado amanhã, e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.